Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Felipe Eusébio, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na congregação São Lucas de Porto Alegre, e é uma alegria ter você em nossa rádio. Quero convidá-lo a interagir conosco através do nosso Facebook, www.facebook.com/rádio da IELB, e também pelo youtube.com/rádio CPT. Você também pode enviar a sua dúvida para o nosso e-mail, contato@radiocpt.com.br. Anote ainda o nosso WhatsApp, 51 993 48 93 60, e mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o programa Crescendo em Cristo diretamente em nosso podcast. Lá, inclusive, você pode fazer o download desse programa e ouvi-lo quando e onde quiser. No programa de hoje, vamos estudar o Evangelho de Mateus, dando sequência aos nossos estudos, no capítulo 21, no qual estamos nesse capítulo adentrando os fatos do Domingo de Ramos, e temos nele uma multidão que reconhece Jesus como Senhor e como Salvador. Temos a autoridade de Jesus, temos o ensino de Jesus presente neste capítulo. Vamos ouvir o texto bíblico. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim vocês deixarão que vocês logo tragam os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus os montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão, outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das suas árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Hosana a Deus nas alturas dos céus! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: ele é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, ficaram zangados quando ouviram coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi! E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as criancinhas e as crianças a oferecerem o louvor perfeito? Então Jesus continuou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome e viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, somente as folhas.
Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus chegou ao templo e, quando estava ensinando, alguns chefes e sacerdotes e líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço estas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foi as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uva. Ele respondeu: eu não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu a outro filho a mesma ordem e disse: sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. E Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uva e pôs cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho. Construiu a torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para uns lavradores e foi viajar. Quando o dono chegou o tempo da colheita, ele mandou os empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono da plantação mandou mais empregados do que a primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? O dono da plantação vai voltar. O que é que ele vai fazer com os lavradores? Eles responderam: com certeza, ele vai mandar matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E esses lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado às pessoas que produzem frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaço,
e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Esse é o nosso texto bíblico. Estamos aqui então no capítulo 21 de Mateus e, por assim dizer, diante das mais importantes semanas do cristão, a semana da paixão e morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecido esse início de capítulo como o Domingo de Ramos, pelo fato de que as pessoas receberam Jesus em Jerusalém com vários ramos. Quando falamos no capítulo 8 sobre a transfiguração de Jesus, vocês vão lembrar que nós destacamos o fato de que Jesus ali dá uma mudada, uma alterada no seu caráter do seu ministério. A partir daquele momento, Jesus vai rumo à cruz para chegar lá no dia marcado pelo próprio Deus. Por isso, tudo que vem pela frente agora, no decorrer dos próximos capítulos de Mateus, tem justamente a ver com a grande obra do plano de salvação de Deus sendo concretizado. Os últimos dias de Jesus antes da sua crucificação. Por isso também fiquem conosco para ver e acompanhar tudo aquilo que vem pela frente. Meus queridos, uma das coisas que mais me chama a atenção é como cada capítulo bíblico dos evangelhos é carregado de ensino de Jesus e de como é que Jesus aproveita as oportunidades para mostrar qual é o caminho para a salvação. Como de forma prática Jesus ensina sobre a fé, sobre o perdão, sobre o arrependimento. E tudo isso nós vamos ver também no estudo deste capítulo de hoje, de uma maneira muito breve, dentro do tempo que nós temos, começando então pela entrada triunfal. O que nós podemos aprender desse momento magnífico na história de Jesus aqui neste mundo? O primeiro ponto que eu quero destacar é um Deus que cumpre as suas promessas. Nós vivemos um tempo onde cada vez mais temos dificuldade de confiar nas promessas que são feitas. Temos muitas promessas que são quebradas. Temos casais que prometem viver uma vida juntos e por falta de investimento no seu casamento, por falta de não saber lidar com as crises e com as dificuldades, não cumprem esta promessa. Temos políticos cheios de promessas e de soluções para o povo que também não cumprem. Promessas de profissionais em relação ao seu trabalho que também são descumpridas. Mas, em meio a tantas promessas quebradas, por meio desse texto eu quero lembrar com vocês, o nosso Deus cumpre as suas promessas. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus da Escritura Sagrada. Por isso Mateus vai dizer, isso aconteceu para se cumprir o que o profeta havia dito. A entrada triunfal prometida centenas de anos atrás, lá em Zacarias, se cumprindo aqui em Mateus capítulo 21. Que Deus maravilhoso é esse? Para alguns, talvez Deus demore, talvez na sua vida, nas suas dificuldades, Deus possa estar aparentemente em silêncio, mas jamais duvide da fidelidade desse Deus que não tem fim. Além de grande cumpridor de suas promessas, o nosso Deus é diferente de qualquer outro Deus. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, diz o nosso texto. Ou seja, Deus não é um ser distante de nós, mas é um Deus que vem ao encontro do seu povo. Que Deus mais faz isso, a não ser o Deus da Bíblia? Deus veio ao encontro do seu povo em Adão e Eva quando eles quebraram
a promessa, ou quando eles desobedeceram a Deus, quando Adão e Eva achavam que estava tudo perdido, Deus veio ao seu encontro em meio ao Egito, onde o povo estava feito escravo. Deus veio ao encontro do seu povo em diversos momentos que o povo foi capturado. Deus veio ao nosso encontro no Natal. E Deus continua vindo ao nosso encontro por meio da sua palavra, por meio do batismo, criando a fé, mesmo numa criancinha, e na Santa Ceia, no pão e no vinho, com o verdadeiro corpo e sangue desse Deus. Nosso Deus vem a nós, em todos os momentos e situações de nossa vida. Hosana, diz o texto, ó salva-nos, Senhor, é o significado dessa expressão. Muitas vezes nós precisamos clamar a Deus por salvação. Salvação eterna, obviamente, dos nossos pecados, mas também a salvação diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das incertezas. Continuando o nosso texto, depois desse momento tão marcante e especial, aprendemos com Jesus o quanto o templo é importante. Quanto esse nosso local de adorar e louvar o nosso Deus precisa ser respeitado. Jesus, lá em Jerusalém, vê o templo sendo mal usado. O templo que virou comércio. O templo onde animais eram vendidos porque as pessoas vinham para pagar pelos seus sacrifícios, dos seus pecados com os animais, e ao invés de trazer os animais de longe, compravam ali no templo. E isso nos dá um alerta muito especial como igreja, meus queridos. Quantas vezes a razão financeira sobrepõe a palavra de Deus e a principal função da igreja de anunciar o Evangelho e administrar os sacramentos. Quantas igrejas hoje precisam de festas para sobreviver e arrecadar fundos porque o seu povo não oferta? Não reconhece a bênção de Deus na sua vida, não reconhece tudo aquilo que Deus lhes concede. Quantos pensam que hoje a igreja precisa ser mais uma entidade social e colocam um fim mesmo na igreja nesse sentido, e deixam a igreja porque ela não faz ação social? E aí nós precisamos lembrar que essa ação social, que esse amor ao próximo, é fruto de toda a nossa fé. E é responsabilidade de todos nós como cristãos. Mas a grande função da igreja é pregar a palavra, anunciar a Jesus. Não façam do meu Pai uma casa de negócios, diz Jesus. Tenhamos reverência pelo templo, respeitemos ele como nosso local de culto e tratemos ele desta forma. Na história da igreja a gente percebe coisas muito tristes. Quero só lembrar uma nesse momento, que é o período da Reforma, quando o amor ao dinheiro sobrepõe o Evangelho e a igreja sai completamente fora da pregação da palavra de Deus. O templo precisa continuar sendo o local onde o povo de Deus se reúne, convidado pelo próprio Deus para o seu momento de culto. E note que seja um momento de culto, não de entretenimento, não de lazer, mas de receber as coisas boas que Deus nos dá. Continuando no nosso texto, os fariseus também perseguem a Jesus, questionam a autoridade dele, mas Jesus sempre vai mostrar quem ele é, que é aquilo que o povo exalta no início do capítulo: o Filho de Deus, o Filho que vem para salvar, é o Messias prometido, que vai se sujeitar às autoridades mundanas para cumprir com a sua missão de Salvador. E assim, nas duas parábolas finais, eu quero ainda chamar a atenção a alguns pontos do ensino de Jesus que é importante.
Na parábola dos 2 filhos que temos no nosso texto, o arrependimento. Como o arrependimento é importante. Que eu e você tenhamos uma vida de arrependimentos. Que reconheçamos que muitas vezes nós não somos quem nós pensamos ser. Que nós magoamos o nosso Deus, o nosso próximo. E saber que por causa do pecado, se não for por Jesus, nós nunca vamos ser aceitos por Deus. Cuidemos com o exemplo dos fariseus. Os fariseus achavam que por causa das obras que eles realizavam, eles eram melhores do que os outros. No entanto, eles eram tão pecadores como os outros e tão dependentes da graça e do amor de Deus como os outros. Mas eles se achavam melhores, eles se achavam mais santos. E com isso excluem a obra de Jesus. Se não for pela morte de Jesus na cruz, nós estamos perdidos. Por isso, na parábola dos lavradores maus, muitas coisas poderiam ainda ser faladas nesse nosso momento de estudo. Mas quero deixar apenas uma reflexão para você, meu querido amigo e minha querida amiga que nos acompanha. Jesus mostra que rejeitar a Ele nos exclui do reino celeste. Rejeitar ao ponto de não crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Rejeitar Ele achando que podemos fazer alguma coisa para a nossa salvação. Rejeitamos a Jesus quando exaltamos as nossas obras e não aquilo que Jesus fez por nós. A nossa salvação é por Jesus. Ele nos salvou com seu santo e precioso sangue e por graça e amor somos aceitos por Deus. E a partir deste amor, vamos deixar que o Espírito Santo, por meio de nós, produza bons frutos. Não vamos nos tornar apáticos a isso. Não vamos dizer, já que Cristo já nos salvou, cruzar os braços. Muitas coisas precisam ser feitas. Muito do amor de Deus na nossa sociedade precisa ser conhecido por meio das nossas ações como filhos e filhas de Deus, como cristãos. Por isso lembre, Jesus é Deus que vem ao teu encontro, que cumpre as suas promessas. E a maior promessa dele é: um dia nós vamos habitar num mundo onde não há luto, nem pranto e nem dor, porque Deus nos perdoa. E sempre que nós voltamos a Ele, Ele nos estende o seu gracioso perdão. Confiemos no perdão do nosso Deus, hoje e sempre. Amém. Legal! Neste programa, o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição que irá continuar com o capítulo 22 do Evangelho de Mateus. O Crescendo em Cristo vai ao ar inédito às 7 da manhã e reprisado às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Assista este e outros programas no facebook.com/radiodaielb e no youtube/radiocpt. Baixe também esse episódio no nosso podcast, radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais para seus amigos e outras pessoas. Foi um prazer ter estudado a Palavra de Deus com você e juntos nós crescermos na fé. Que a paz de Jesus esteja com você e com a sua família. Um grande abraço e até o próximo programa.